Vamos então dar início a esta análise do livro de Tobias. Passarei aqui durante todo esse mês de setembro analisando semanalmente alguns trechos do livro de Tobias. Então esse primeiro vídeo é sobre os 4 primeiros capítulos de Tobias, né? Fazendo essa espécie de preâmbulo da epopeia do herói Tobias, certo? O vídeo seguinte será sobre os capítulos 5 e 6, é o único vídeo que terão apenas 2 capítulos, que eu tentei dividir por temas, tá? O terceiro vídeo será sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10. Então serão 4 capítulos, assim como o de hoje. E por fim, 11, 12, 13 e 14, o último vídeo, tá? Então se organize aí que por semana dá tranquilamente para você fazer a leitura antes da análise, né? Ou, se você preferir, né, assista o vídeo, né, para depois fazer a leitura. Muito bem, vamos entrar de fato agora no conteúdo do livro de Tobias. Eu disse que eu não ia focar muito na questão histórica, porque para a gente entender o contexto histórico do livro de Tobias, isso renderia um vídeo muito longo ou um outro vídeo, para a gente entender todo esse contexto aqui da divisão das tribos, a tribo da qual pertence Tobit, né, a tribo de Neftali, essa região aqui onde ele está indo, a questão do rei assírio, né, que prendeu o povo hebreu. Então não vou dar muita ênfase nesse contexto histórico, que também vocês não vão perder muita coisa se vocês não têm esse conhecimento dos livros anteriores do Antigo Testamento para contextualizar, que vocês não vão perder muita coisa, tá? Seria só um a mais para a compreensão histórica mesmo do livro, tá? Para a compreensão anagógica, para a compreensão simbólica, a gente precisa entender apenas o que o texto está nos dando, tá? Vamos pegar o livro isolado, certo? O livro de Tobias de forma isolada, somente ele, para a gente compreender o que ele mesmo está falando, tá? O livro começa com a vida exemplar de Tobit, o pai de Tobias. Essa tradução coloca os dois nomes diferentes, né? Tobit e Tobias. Mas é o mesmo nome. É o mesmo nome. O pai e o filho têm o mesmo nome. Isso é muito importante. E o significado de Tobit, tanto de Tobit quanto de Tobias, Deus é bom. Deus é bom. Uma forma que eu tenho gostado muito de analisar é a gente pegar o significado do título do livro, né? Do nome do personagem que dá o título ao livro. Eu tenho feito isso aqui na comunidade da qual pertenço, que às vezes a gente faz uns estudos da Sagrada Escritura, da Escola da Fé, e aí o nome do livro é uma espécie de assunto que o livro trata, né? Então Tobias significa Deus é bom. Vamos ficar com esse elemento, né? Deus é bom. Tobias, Tobit, Deus é bom. O que isso quer dizer? O que o livro vai dizer sobre a bondade de Deus a partir dessa história, tá? Fiquem com isso, né? Com isso aí de marca d'água na página, para vocês irem compreendendo melhor o que vai suceder a partir daqui. Então Tobit, ele tem uma vida exemplar. O primeiro capítulo já narra isso. É um homem que guardava a lei, que seguia os mandamentos, que mesmo exilado procurava enterrar os mortos. Uma das obras de misericórdia que Tobit, o pai de Tobias, gostava de fazer, e se fosse preciso ia infringir outras leis para poder cumprir essa obra de misericórdia, era sepultar os mortos, enterrar os mortos. Então ele tem esse senso de respeito, de veneração aos falecidos. Isso aqui é muito importante, simbolicamente. Não só para a figura de Tobit, especificamente, mas para todo o contexto desses personagens principais, Tobit, Tobias e Sara, para a gente entender. Então, o Tobit, o pai, é aquele que é preocupado com a lei antiga, é preocupado com os antepassados, é aquele que gosta de cuidar dos antepassados, ligado ao passado, ao antigo, certo? O pai, ele está voltado para o antigo, para os antepassados. E aí, o que acontece no capítulo seguinte? Ele perde a visão, ele fica cego. Antes disso, o que acontece? Ele
empresta um dinheiro para um amigo de uma região distante, certo? Para Gabael. É o nome da figura que pede dinheiro emprestado para Tobit. 10 talentos de prata. 10 talentos de prata. É uma dívida considerável, certo? É um dinheiro que o Tobit tinha recebido, tá? E aí o cara pede o dinheiro emprestado na estrada, ele vai lá e empresta. Eu não estou passando aqui, não estou fazendo a leitura do texto com vocês, estou pegando apenas os elementos, né, que são importantes para a gente compreender os símbolos, porque eu creio que você ou já leu para assistir o vídeo, ou você vai ler depois do vídeo, tá? Então ele empresta esses 10 talentos de prata. Aqui é mais um outro elemento que já começa a gritar na figura de Tobit. Tobit dá uma quantia de dinheiro que é consideravelmente alta, certo? De valor numérico 10. Certo? Esse 10 poderia ser 10, poderia ser 100, poderia ser 1000. Não podia ser 7, não poderia ser 19, não podia ser 42. Tinha que ser um número fechado, começado em 1, terminado em 0. Porque o 10, o 100, o 1000, esses números fechados, eles são símbolos de totalidade. Então, a dívida não depende aqui da quantia exata, mas da quantia simbólica. Esse dinheiro que Tobit está emprestando para Gabael, um homem distante, de uma terra distante, é um dinheiro, uma bênção gigantesca. É todo o dinheiro que Tobit carregava. Todo o dinheiro que Tobit tinha. Não era todo o vigor, não era toda a energia, não eram todos os dons, não era a própria vida, não foi um favor que ele não pediu Tobit para carregar um peso junto com ele. Não, pediu o dinheiro. O dinheiro, aquilo que Tobit podia dar para uma outra pessoa. Uma dádiva que saiu das mãos de Tobit. Uma dívida total, plena. O máximo. Certo? O máximo. E é uma dívida de prata e não de ouro. A prata é valiosíssima, só que ainda é inferior ao ouro. Ainda é inferior ao ouro. Certo? Vamos seguir, antes de revelar os símbolos. No capítulo 2, Tobit fica cego. E como é que ele fica cego? Ele estava executando as suas obras de misericórdia e acontece que um excremento de pombo, é isso mesmo? É isso, enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Ele tornou-se cego. Porque o esterco, o excremento da andorinha, o cocô do passarinho, caiu nos olhos dele e ele ficou cego. A cegueira, simbolicamente, ela tem duas faces. Tem duas faces. A cegueira, ela é algo ruim, porque nos impede de enxergar, certo? Mas simbolicamente ela traz um elemento de superioridade, porque todos os heróis, quando ficam cegos, eles passam a enxergar uma realidade superior ao mundo material. Eles fecham os olhos para o mundo material e abrem os olhos para o mundo espiritual. Né? Tiresias, um vidente da mitologia grega, ele era cego. Né? Foi quando ele ficou cego que ele começou a enxergar melhor as coisas e a prever as coisas e fazer as revelações, né? Ser uma espécie de oráculo para os gregos. Tem também a figura de São Paulo, apóstolo, que ele fica cego quando vê Jesus no caminho de Damasco. E depois que ele fica cego, né, acontece o processo de conversão de São Paulo. Quando ele volta a enxergar, Paulo é outra pessoa. Né? É outra pessoa mesmo, era Saulo, agora é Paulo. Então foi preciso que ele ficasse cego para o mundo material, para a mundanidade, para que assim ele despertasse uma visão ainda superior, olhando para o mundo material, enxergando uma realidade espiritual. Então Tobit fica cego por essas duas vias, tá? Por essas duas vias, para que ele não enxergue a mundanidade como, por exemplo, a dívida que Gabael tem com ele. Ele não vai mais enxergar este tipo de mundanidade. Esse tipo de coisa que ele não vai mais enxergar. Tá? Esse olhar voltado para o passado. Ele precisa
refrear um pouco a sua visão. Ele não vai conseguir mais realizar suas obras de misericórdia porque está cego. Então ele para de enxergar o passado, para que a sua visão possa ser despertada para o futuro. E aí vem a prece que ele faz, uma prece belíssima que ele faz a Deus. Ele reza para que Deus o leve, porque ele está cego, e agora? No capítulo 3, acontece algo interessantíssimo. A beleza, a grande beleza que existe no livro de Tobias já começa aqui no capítulo 3, que é a prece de Sara. Sara é uma outra personagem que entra na história, é uma personagem que ainda não tem ligação nenhuma com Tobit nem com Tobias. Eles não se conhecem. Sara é de um lugar muito distante, não tem nada a ver com o povo de Deus aqui. Sara é da Média, uma região muito distante do povo de Deus, geograficamente falando. Tem lá as 12 tribos, tem, se não me engano, a Assíria e depois tem a Média. Então é um lugar muito distante um do outro. E a dívida, o Gabael, é mais distante ainda, certo? Então Sara, ela faz uma prece. E a Sagrada Escritura diz que foi na mesma hora que Tobit estava fazendo a prece dele cá. Então, lá em Neftali, Tobit estava fazendo uma prece. E do outro lado, lá na Média, Sara também estava fazendo uma prece. E qual era a prece de Sara? Sara estava fazendo uma prece porque ela estava cansada de sofrer as coisas que ela estava sofrendo. Ela se casou 7 vezes e durante todas as 7, quando ela iria consumar o seu casamento, o seu matrimônio, Asmodeu, o demônio, ia e tirava a vida de seus esposos. Então não chegava nem a completar, não chegava nem a ser esposo de verdade. Porque para que haja de fato uma união de um casamento, certo? Seja o casamento de qualquer cultura, seja o casamento sacramento agora no cristianismo, é necessário que haja a consumação do casamento dos nubentes no seu leito, tá? E então este espírito, o Asmodeu, ia e um por um ele foi matando os esposos da Sara, E Asmodeu, no rodapé da Ave Maria, está como significando perder. Em outro lugar eu encontrei um significado que é demônio da ira, tá? Então, perder e a ira, certo? As duas coisas que são dois lados de uma mesma moeda, Um é o lado ativo e outro é a consequência, tá? Mais ou menos por aí. Esse vídeo ele é um preâmbulo, como eu disse. Assim como esses 4 primeiros capítulos são uma espécie de preâmbulo para toda a história. Eu vou tentar não dar todos os significados dos símbolos que eu estou evocando aqui nesse vídeo agora, tá? Eu só estou sinalizando as coisas que vocês precisam prestar atenção para que, a partir do vídeo seguinte, eu estou com a língua coçando para falar tudo agora, mas no vídeo seguinte eu vou começar a já dar o significado de todas essas coisas, tá? Se você tem um ouvido e um olhar atentos, com certeza você já está pegando uma coisa ou outra. Com certeza. Já está mais ou menos compreendendo o que Tobit significa, tá? Para a gente chegar em Sara. E aí Sara faz uma prece porque ela está cansada de ser humilhada. Não só porque ela teve 7 casamentos, e a Bíblia é magnífica, porque os números todos são simbólicos. Todos. Não escapa um. Até agora, do que eu li, eu não li a Bíblia inteira, mas já passei da metade, nenhum número é colocado aqui de forma avulsa. Nenhum deles. Tá? Até o recenseamento do povo de Deus lá no Levítico, depois no Deuteronômio, depois em Josué, aqueles números também são simbólicos. Tá? Números enormes, vários números. Você vai somando tudo, no final das contas você vai encontrar um resultado que é o símbolo de tudo aquilo que está acontecendo. Tá? Então não é só o 7, o 10, tá?
É mais ou menos por aí. Só que o 7 é muito evidente, né? Quando a gente vê um 7, quando a gente vê um 3, a gente já desperta a curiosidade, porque com certeza tem algum símbolo. 3 e 7 são números muito frequentes, são símbolos muito frequentes para nós agora cristãos, né? A Trindade é 3, os sacramentos é 7, tá? Só que aí, a partir daí, a gente consegue ver outros 3 e outros 7 em outros lugares e a gente já fica de orelha em pé, né? Aqui também, né? São 7 esposos, 7 maridos. O que esse 7 significa? Esse 7 é o número daqueles esposos da mulher, certo? Sara, e Sara significa princesa, certo? São os esposos que a princesa, que a mulher perdeu. São os esposos que nenhum deles é o esposo eterno. Ela perdeu 7. Se ela perdeu 7, 7 é o número da perfeição quantitativa. Não tem jeito, não tem escapatória. Ela não vai conseguir ter nenhum. Ela não vai conseguir ter nenhum. Ninguém que tente vai conseguir desposar a princesa, desposar a mulher, ser o eterno marido dessa mulher. Eu estou de fato ansioso para falar o que tudo isso significa. Mas vamos dar continuidade. Depois do capítulo 4, quem sabe eu volte a algumas coisinhas, eu já vou tentar nortear melhor. Mas até aqui vamos ficar com estes elementos. Sara perdeu 7 maridos porque a mulher, a princesa, perdeu toda e qualquer oportunidade de ser desposada. A mulher, eu estou falando aqui no sentido simbólico mesmo, de M maiúsculo. Não a mulher Maria, porque a mulher Maria, enquanto figura histórica, ela também é uma figura simbólica dessa mulher que Sara está representando aqui neste momento. Certo? Mas a igreja, ela também é a mulher, em certo aspecto, a mulher simbólica. Tá? Então, tanto Maria, quanto a igreja, quanto Sara, quanto Judite, Esté, são símbolos, Eva, são símbolos dessa mulher que precisa encontrar o seu marido. Ainda não é o significado do símbolo. É apenas o símbolo. Tá? Vamos com calma. E aí ela faz uma prece porque ela está sendo humilhada, inclusive pela... Tem uma personagem lá da casa dela, não lembro mais se é a empregada, se é a tia, a prima, sei lá quem é. A criada. A criada de Sara fica humilhando ela, né? Não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. O que a criada está falando para a senhora, né? Para a jovem princesa. Então ela está cansada disso, ela está pedindo a Deus para Deus resolver esse problema dela, livrar ela desse mal, porque ela não aguenta mais. E aí o texto sagrado diz algo maravilhoso, maravilhoso, que não é só simbólico, tá? Serve para nós também, para a gente entender aquilo que o padre Garrigou Lagrange diz no livro O Homem e a Eternidade. Não é por acaso que duas almas imortais se encontram. O padre Garrigou Lagrange diz isso, tá? E o texto sagrado vai confirmar, dizendo assim, no versículo 24 do capítulo 3. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Isso aqui é de uma beleza enorme, enorme. Deus ouviu as duas orações ao mesmo tempo. As duas orações foram feitas ao mesmo tempo e Deus mandou uma única solução para resolver os dois problemas. Deus vai unir os dois destinos. Com uma única cura. Rafael significa Deus curou, ou a cura de Deus. Deus vai curar Tobite de uma doença externa, que é a sua cegueira,
e vai curar Sara de uma doença interna, que é o espírito mau. Doença interna não significa que Sara estava possessa, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é uma doença espiritual, porque Asmodeu é um espírito. Certo? Quando a gente chegar no momento da cura, isso vai ficar mais evidente. Tá? O símbolo vai ficar mais evidente. Eu vou dar o significado do símbolo quando a história estiver desenrolando. Tá? Então Deus vai unir esses dois destinos com uma única solução. E aí vem agora o capítulo 4, que são os conselhos de Tobit ao seu filho. Os conselhos de Tobit a Tobias. E esses conselhos aqui, se a gente pega todos essas leis, essas normas que Tobit está passando aqui para o seu filho, tanto as que estão no texto, quanto as que estão nas notas de rodapé, que estão apenas numa versão grega de Tobias e não na versão hebraica, a gente vai encontrar uma espécie de tratado de teologia moral. Um tratado. E um tratado de teologia moral, assim, muito coerente com a moral cristã atual. Tá? Não é nada parecido com a lei mosaica, que a lei mosaica, ela foi preciso que o Messias viesse, né? Como aquele episódio lá de João capítulo 8, onde Jesus, né, perdoa a pecadora, né, que seria apedrejada segundo a lei de Moisés. Né? Então Jesus faz uma espécie de atualização da lei sem corromper a lei. Né? Mas essas leis aqui de Tobit, elas são muito coerentes, muito próximas daquilo que é a moral cristã hoje em dia. É muito legal mesmo. Dá pra gente meditar um pouco, né, e aprender um pouco de moral aqui. Né? Até quando ele fala da esmola, por exemplo, né, ele fala que a esmola, para Tobias dá a esmola, porque a esmola perdoa pecados. Então ele não está falando assim, dê esmola porque o pobre, isso e aquilo, porque o pobre precisa de você, porque Deus ama o pobre. Tudo isso é verdade. Deus ama o pobre, é claro. Mas a esmola não vai tirar o pobre da pobreza. Não vai resolver o problema dele da noite para o dia. 5, 10, 50, 100 reais que você der para uma pessoa que mora na rua, não vai tirar ela da rua. Não vai resolver o problema. Pode dar uma aliviada no problema. Né? Então é por isso que ele precisa, a gente tem que dar, porque vai aliviar o problema dele. Certo? Mas a finalidade mais próxima deste ato, dessa obra de misericórdia, é para quem está dando a esmola. Não é para quem está recebendo. É para quem está dando. Certo? Então é isso que Tobit está falando aqui para Tobias. Tá? Dê esmola, porque a esmola perdoa pecados. Porque a esmola faz com que você mude. E Tobit, ele dá essas leis para seu filho porque ele acha que ele já está indo embora, que Deus vai ouvir a prece dele, fazendo com que ele vá dessa para uma melhor. Né? São meio que as últimas palavras que ele está deixando para o seu filho, né? O testamento dele para o seu filho. Né? Mal sabe ele que Deus já ouviu a prece dele, mas não do jeito que ele pediu. Né? Isso aqui é outra coisa interessante que serve para a gente também. Né? E muitas vezes quando a gente reza, quando a gente pede as coisas para Deus, Ele nos ouve, mas Ele não nos dá exatamente aquilo que a gente pediu. Né? Tobias falou assim, em palavras pobres, né? Senhor, alivie o meu sofrimento, me cure, então me tire dessa vida, quero ir embora. Aí Deus, beleza, vou te tirar desse problema, mas você não vai partir dessa para melhor agora. Né? E Sara, por sua vez, ela já pediu, Senhor, me liberte desse mal, e Deus vai lá libertar, literalmente, desse mal. Né? Então, às vezes a gente reza e Deus ele nos atende, Ele nos ouve, mas não nos dando exatamente aquilo que a gente pediu, mas nos dando aquilo que a gente precisa, a partir daquilo que a gente pediu. Então, de todo modo, a gente tem que rezar. De todo modo. Né? Deus atende. Deus atende sim. Mas atende desse jeito, fazendo o que é melhor. O que é melhor para a nossa salvação. E aqui se encerra o capítulo 4. No capítulo 5 já começa, né, uma outra parte da história. Uma outra parte. Nós já conhecemos os personagens principais, já conhecemos os seus dilemas, os seus problemas e o que precisa ser feito. A gente já sabe até a solução do problema,
que é o momento em que Deus ouve as duas orações e vai unir os dois destinos. A única forma de unir os dois destinos aqui com a figura do Rafael é através da figura de Tobias. Né? Rafael e Tobias precisam estar unidos aí para que a graça de Deus, a bênção, a prece ouvida, né, alcance os dois, tanto Tobit quanto Sara. Aqui a gente já tem a introdução de toda a história completinha. Já está tudo feito, já está tudo dado, certo? Só precisa agora a história se desenvolver. E a partir desse desenvolvimento, esses símbolos que foram evocados durante todo o vídeo irão para os seus devidos lugares. Irão encontrar os seus significados, tá? Tanto a questão da mulher, quanto a figura de Tobit, o que ele representa com todo esse olhar voltado para o passado, a sua cegueira, a figura de Tobias, que tem o mesmo nome que o pai, a figura de Rafael que entra na história, o Asmodeu, o que tudo isso significa. É no desenrolar da história, no desenrolar dessa epopeia em prosa, né, que a gente vai conseguir compreender toda essa simbólica que gira em torno do livro de Tobias e que faz com que este livro seja, de fato, um livro simbólico magnífico. Magnífico. Desde a primeira vez que eu li o livro de Tobias, né, que eu li com o intuito de ver só a história de amor dos dois, eu vi que não era só isso. Tinha algo mais. Da primeira vez eu não captei nada disso. Faz muitos anos que eu li o livro de Tobias pela primeira vez. Muitos anos. E aí depois, numa segunda vez, já preparando uma aula também, assim, eu já fui começando a captar essa ideia de um herói mitológico. Eu uso essa expressão herói mitológico para a gente se lembrar mesmo de um Hércules, de um Perseu, de um Belerofonte, de um Odisseu, de um Teseu, porque essas são figuras muito emblemáticas da mitologia grega que têm dons específicos, que têm uma força sobre-humana, que têm uma ajuda, uma bênção dos deuses e realizam tarefas árduas para alcançar uma recompensa ainda maior. A gente olha para os 12 trabalhos de Hércules e a gente enxerga isso, a gente entende isso. Tá? Então, quando eu digo que Tobias é também um herói mitológico, é justamente para a gente pensar em Tobias como uma dessas figuras. Tá? Como não é um cara comum, não é um sujeito piegas. Tá? É um herói, é um homem forte que vai executar uma tarefa árdua, vai enfrentar um perigo monstruoso em seu caminho. E, consciente ou não desse perigo, dessa missão, ele vai executar essa missão e vai alcançar um prêmio. Vai receber uma recompensa ainda maior, que vai torná-lo, que vai transformar o semideus num deus, tá? Em termos gregos. Tá? Em termos gregos. Que, ao final dos 12 trabalhos, uma das versões do mito diz que Zeus arrebatou Hércules para o Olimpo, né? E o tornou imortal. Tobias, aqui, ele não vai se transformar num deus como o Deus judaico-cristão. É óbvio que não. Né? Não faz sentido isso. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma elevação do sujeito. Vai acontecer uma espécie de santificação desse sujeito. Ele vai receber uma bênção e uma graça superior à que ele já tinha. Vai acontecer esse processo de ascensão do herói, de subida do herói. Tá? E a gente vai entender isso, a gente já vai começar a entender isso no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o encontro de Tobias com Rafael e o início da sua viagem. Tá certo? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe aí, não se esqueça das regrinhas. Né? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, certo? Deixe aí o seu comentário, o que você está achando desses vídeos, o que você espera dos próximos vídeos, tá certo? E é isso. Um abraço e até a semana que vem.